Boa noite a todos. Que a paz, que a alegria de Jesus permaneçam entre nós. Muita gratidão por mais esta oportunidade, por essa tarefa. Então, como o irmão já colocou, nós vamos dar continuidade, buscando hoje a prevenção, tentando entender os problemas e, a partir deles, buscando a prevenção do suicídio. O suicídio é um assunto muito importante, muito delicado, mas muito pouco explorado também. As pessoas não costumam conversar sobre o suicídio porque ele é taxado como um assunto tanto quanto mórbido, não é? Porém, ele traz mesmo alguns traços culturais, religiosos, que são bem pesados. Mas eles carregam também dor e sofrimento para aquelas pessoas que carregam dentro dela, na sua essência, a ideia suicida, mas também para os seus familiares, que muitas vezes vivenciam as tentativas ou até mesmo a concretização do ato em si em um dos seus entes queridos. E isso pode causar uma grande tragédia na família que vai ser arrastada por muitas gerações, não é? Então, o suicídio é um assunto muito delicado e pouco falado. Então, esse tabu começou a ser quebrado há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, mas ele anda muito devagar. E tem uma história bastante interessante, que ela é do século XVIII, né? Para que a gente faça um comparativo de como era, né, e como está hoje com relação à informação, com relação à exploração do assunto, não é? Então, existiu um poeta alemão muito importante que escreveu uma obra também muito conhecida, ficou muito famosa, que tem por título Os Sofrimentos do Jovem Werther. E ele ali descreve as desilusões amorosas desse jovem, não é? E que o levou a cometer o suicídio. Embora uma obra de ficção, quando esse romance foi publicado, ele desencadeou uma série de suicídios, né, seguidamente pelos mesmos motivos. E ele ficou conhecido como o efeito Werther, né? Então, eles entenderam, naquela época, que a publicação daquela ocorrência, daquele fato, teria estimulado que outras pessoas também cometessem o suicídio. Então, chegaram à conclusão que o melhor seria negligenciar e omitir esse tipo de ocorrência, esse tipo de fato. Porém, nos dias de hoje, não é? Isso não combina, não cabe com os nossos dias de hoje. Isso poderia valer para o século XVIII, até porque, nos nossos dias, nós temos praticamente uma comunicação instantânea, né, de todas as ocorrências, de todas as notícias. Então, no nosso tempo, a Organização Mundial da Saúde ela rebate essa ideia para os nossos tempos, né? Então, ela diz assim, que a prevenção do suicídio se faz devido a vários fatores que sejam eficazes. E, dentre eles, está a informação de qualidade, sem o sensacionalismo, não é? Sem a exposição. Então, a prevenção já começa a partir no momento da informação, né? Do conhecimento a respeito do assunto, não é? E essa é uma pura... É tão verdade, né, que a gente sai de um tabu e começa a engatinhar, na realidade, né, para explorar um pouco mais o assunto. A gente está engatinhando. Mas ele começou a crescer de tal maneira que, hoje, nos nossos tempos, até mesmo existe uma campanha que surgiu no Brasil, surgiu em 2014, que tem como título o Setembro Amarelo, né? E o Setembro Amarelo visa a conscientização da importância da prevenção do suicídio em si, não é? Nós vamos observar que, no mês de setembro, isso já acontece, vocês já devem ter observado, que, no mês de setembro, muitas vezes, espaços públicos, espaços privados, não é? Eles vão estar enfeitados, iluminados, decorados na cor amarela. E o período foi justamente escolhido porque, dia 10 de setembro, é o Dia Mundial da Prevenção
do suicídio. E qual é o objetivo da campanha Setembro Amarelo? O objetivo é promover espaços que vão fazer debates, que vão falar sobre, discutir a respeito do assunto, trazer muito mais informação para que a população esteja bem esclarecida, não é, a respeito do suicídio. E o site oficial do Setembro Amarelo, ele fala uma coisa bastante interessante. Ele diz assim, que o suicídio ele é um mal silencioso, porque as pessoas fogem do assunto, ou por medo, ou porque desconhecem. Não é? E isso faz com que ela não perceba que, muitas vezes, existe alguém à sua volta com ideias suicidas. Né? Então, a Organização Mundial da Saúde espera que, com o desenvolvimento de todas essas campanhas que estão sendo realizadas, né? Então, você vê, no Brasil, em 2014, mas esse tabu vem lá do século XVIII, então a gente está engatinhando. Né? A Organização Mundial da Saúde espera que, de 9 dentre 10 casos, possam ser prevenidos. Então, a nossa tarefa, o mês de junho foi escolhido aqui pela nossa casa, justamente para que nós possamos continuar quebrando esse tabu e trazendo muito mais informações, né, para que a gente possa ficar esclarecidos a respeito do assunto. Né? E agora, então, nós vamos tentar analisar com relação aos problemas que geram alguns comportamentos diferenciados, onde nós precisamos agir, atuar, para que isso não se torne numa consequência muito mais grave. Só que nós não vamos fazer isso de uma forma generalizada. Eu acabei separando por faixas etárias, porque existem alguns detalhes, não é, que podem ser bastante importantes e fazer a diferença na hora de detectar o problema. Então, nós vamos começar como prevenir, como perceber e prevenir o suicídio na terceira idade. Não é? E não existe ali, segundo os estudiosos, não existe ali uma relação. Deixa eu só lembrar uma coisa para vocês. O Setembro Amarelo, ele tem o apoio de órgãos muito importantes, que vale a pena a gente citar, até porque, na realidade, foi aonde eu fiz toda a minha pesquisa. Então, ele tem o CVV, que nós vamos falar daqui a pouco, não é? O Centro de Valorização à Vida, o Conselho Federal de Medicina, que também é um órgão bastante importante, a Associação Brasileira de Psiquiatria e a Associação Internacional da Prevenção do Suicídio. Então, são órgãos importantes, inclusive o site do Ministério da Saúde, que nos ajudaram nessa pesquisa. Né? Então, a gente precisa saber disso para vocês entenderem o que vai acontecer daqui para frente. Então, voltando à prevenção da faixa etária, né, dos idosos. Então, não existe uma relação, né, um motivo específico que leve a terceira idade a praticar o suicídio. Mas, segundo os especialistas, seriam uma sequência de fatores no decorrer da vida, né, que ficam armazenados, ficam guardados, e, num momento de desespero, num momento de cansaço, né, eles acabam cometendo o suicídio. E existem, dentre fatores importantes que devem ser observados, não é? Nós temos a depressão, que foi citado na semana passada. Nós temos também a falta de perspectiva, a falta de objetivo na vida. Isso é uma coisa interessante, né? Porque, muitas vezes, aquela pessoa era muito ativa, não é? Ela era cheia de energia, e aí, devido à idade, devido à falta de mobilidade, ela se vê em casa, sem poder fazer uma atividade que ela gosta, né, algo que seja bastante importante. E isso faz com que ela fique sem rumo e sinta-se dependente não só dos familiares, mas também da sociedade. A solidão também é um fator importante que precisa ser observado. A viuvez, a falta de convívio com os entes queridos, falta de convívio com os filhos, com os netos, parentes, amigos, porque essa falta de convívio pode, na realidade, transformar a vida do idoso num enorme vazio. E a falta do convívio, esse vazio, gera a falta de afeto. Todos nós somos criados para viver em sociedade, né? Nós precisamos aprender, ensinar, trocar, compartilhar, uns ajudarmos os outros, não é?
Mas quando falta alguém na vida do idoso para que ele possa fazer, né, essa troca, para que ele possa compartilhar, pode faltar para ele também a vontade de viver. Então, esse é um problema bastante sério, não é? E temos também os maus-tratos e as doenças, não é, mais graves, que também foram citadas na semana passada. Então, são fatores importantes que, muitas vezes, podem levar a mudanças de hábitos e de comportamento. E é aí que nós temos que estar muito atentos. No idoso, por exemplo, ele passa a, muitas vezes, não desejar mais se alimentar, começa a não desejar mais tomar a medicação. A gente percebe no seu olhar, no seu dia a dia, aquele desprazer pela vida, não é? A apatia. Muitas vezes não deseja nem realizar os tratamentos que precisa. Então, quando nós detectamos esse tipo de problema, chega a hora de intervir. E a primeira coisa que é necessário fazer é justamente buscar o auxílio de especialistas. Buscar o médico, buscar o terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra, né, para que nós podemos ver se existe ali também algo mais, um transtorno, alguma coisa semelhante. Mas existe uma prevenção que, durante o estudo, eu pensei, como é que eu vou dizer isso, né? Mas, na realidade, é uma prevenção que deveria ser natural e que é de responsabilidade nossa, né? Porque somos nós que temos que realmente provocar o convívio com os nossos idosos, né? Nós devemos favorecer esse convívio, nós devemos permitir o convívio com os netos, por exemplo, porque a parceria de criança com idoso sempre deu muito certo, não é? Nós devemos cuidar, acolhê-los nesse momento da vida, nessa faixa da vida, essa faixa etária da vida, né? Devemos promover algum tipo de atividade, mesmo se a condição dele não é favorável, como, por exemplo, coisas que gostavam de fazer, falar sobre receitas, contar uma história, falar de esporte, de futebol, né? Fazer uma pequena caminhada de bracinhos dados, não é? Porque isso gera afeto, gera vínculo, não é? Então, o que nós temos que fazer mesmo, uma prevenção para que todos os outros problemas anteriores acontecessem, justamente é trazê-los de volta à sociedade, mostrar que eles têm um papel importante, sim, dentro de uma família, né? E muitas vezes nós invertemos esses papéis, né? Nós achamos que, porque hoje, né, o nosso idoso não entende de informática, não sabe entrar na internet, né, não sabe dirigir um carro, enfim, nós nos colocamos no lugar deles, de cuidar deles, mas assumir. E isso está errado, né? Porque eles podem não entender de nada disso, mas nós não temos a experiência de vida que eles trazem. Então, nós devemos respeito. Então, nós temos que ter essa responsabilidade de trazê-los de volta para a sociedade. E aí nós vamos falar da prevenção para com os jovens. E aí muda completamente de figura, não é? Porque, normalmente, os motivos que levam os jovens ao suicídio não são absolutamente nada aparentes, não é? Por quê? Porque o jovem ele tem uma natureza impulsiva, né? Por natureza, ele é impulsivo. Ele está numa faixa da vida que nós precisamos aprender a detectar o que é impulsividade da idade e o que é realmente um problema. Então, quais são os fatores nos jovens que nós devemos estar atentos, não é? Quando o discurso do jovem é muito a respeito de morte, de suicídio, o desejo de estar ausente, não é, de todos os locais, o desejo de sumir, na realidade. E isso está muito ligado à automutilação, à autodestruição, através dos ferimentos, não é, mordidas, beliscões, perfurações. E, segundo os especialistas, esse tipo de reação, na realidade, é transferir uma dor psíquica para o corpo físico.
Então, existe alguma coisa errada ali e nós precisamos estar atentos, né? Quais são os outros fatores importantes que nós temos que verificar? Quando ele começa a se recusar a ir à escola, né? Não deseja mais conviver com os amigos, com os familiares, e aí é outro ponto importante, né? Ele começa a se isolar. Mas isso não significa que todas as crianças que estão dentro do quarto jogando videogame têm ideias suicidas. Não quer dizer isso. O que nós precisamos é saber o que é que eles estão fazendo dentro do quarto isolados. Pode ser da idade, pode ser um problema, não é? Quando eles se recusam a ir à escola, e aí o rendimento acaba caindo, isso é preocupante, não é? Quando eles começam a modificar o comportamento, então começamos a perceber uma certa raiva, crises de choro frequente, ou uma irritabilidade muito fácil, e aí também é um ponto para que não se confunda, né? O jovem normalmente é irritado, mas precisa prestar atenção nesse tipo de irritação, se ela é constante, não é? Precisamos também prestar atenção na alimentação, nos hábitos alimentares. Às vezes, o excesso ou então a bulimia é um sinal importante, um fator importante que nos chama a atenção. E aí, então, o que devemos fazer quando percebemos estes problemas, quando detectamos esses problemas, não é? Primeira coisa, buscar um especialista. Ir atrás de um terapeuta, de um psicólogo, né, de um psiquiatra, verificar se existe ali algum transtorno. Quais seriam as outras prevenções? E aí a gente entra de novo naquela prevenção que eu diria natural, né, como ser humano. Porque se nós desejamos proteger os nossos jovens das ideias suicidas, nós precisamos conhecer muito bem os nossos jovens. E isso requer tempo, atenção, dedicação de nossa parte, não é? Mas como se aproximar, como caminhar com eles, não é? Nós precisamos ficar atentos do que eles realmente gostam, quais são os seus sonhos, quais são os seus medos, quem são os seus amigos, que sabor de sorvete ele gosta, porque muitas vezes a gente não sabe. Então, nós precisamos conhecer um pouco mais dos nossos jovens para poder caminhar com eles. Porque, muitas vezes, nós vamos detectar o problema, né, lá nos meios, nas comunicações, WhatsApp, Facebook, né? E ali nós identificamos alguns sentimentos pessimistas, autodestrutivos, não é? Então, a Organização Mundial da Saúde ela diz assim que, nesse momento, né, de que forma a gente pode intervir? Não adianta, nesse momento, que ele está passando por uma situação difícil, nós julgarmos o que ele fez, nós corrigimos, nós vigiarmos 24 horas por dia, ficando no pé dele, querendo saber o que ele fez, com quem ele andou. Quando ele está passando pelo problema, ele não precisa de julgamento ou de questionamento. Ele precisa ser compreendido. Ele precisa ter alguém para que divida a sua dor, não é? Para que ele possa criar confiança e segurança. E aí é a oportunidade que a gente tem de esclarecer certas coisas. Dizer que a gente vai monitorar para o próprio bem, não é? De forma transparente, de forma segura. E aí a gente vai poder colocar e explicar certas coisas que eles não conseguem entender, por exemplo, quando eles vivem o bullying. Não é? Porque também nas redes sociais a gente encontra o cyberbullying. Não é? E nós precisamos saber disso para poder realmente ajudá-lo. E aí vem aquela parte importante, não é? De colocar para os nossos filhos que não existe somente esse mundo material que ele vive, existe também a religiosidade, seja ela qual for o interesse, né, que cada um deseja apresentar para o seu filho. Mas nós precisamos apresentar que existe algo mais do que a realidade material, porque, dessa forma, nós estamos oferecendo para esses jovens a esperança de que tudo passa e de que tudo muda, e pode mudar, sim, para melhor. Não é? Então, criarmos esse vínculo. Quando nos encontramos nessa situação com os jovens, existem algumas instituições muito importantes que podem nos ajudar a caminhar diante desses problemas. Então, como eu citei anteriormente, o CVV.
Centro de Valorização à Vida. Basta ligar 188 e, do outro lado da linha, tem alguém muito bem preparado para ouvir, para esclarecer, para compartilhar a dor de quem desejar ligar, não é? E, segundo as pesquisas, isso funciona, e funciona bastante, principalmente entre os jovens, porque, às vezes, nós não conseguimos atingir, mas que ele saiba que existe um caminho de apoio para ele também buscar ajuda. E isso vale para os adultos, para os idosos, enfim. Existe também as CAPs, Centros de Atenção Psicossocial. As CAPs são uma iniciativa do SUS e são unidades espalhadas por todo o Brasil. Basta a pessoa chegar até uma das unidades, ela será avaliada, onde será detectado qual é a terapia indicada a ela, qual é o processo indicado a ela, e será indicado a forma, o melhor local, né, que facilite a vida dela também. O CAPS ele tem um apoio interessante, porque, muitas vezes, o caso é muito grave e eles têm até a possibilidade de internação. E aí nós temos também a ABRAP, Associação Brasileira dos Psicólogos Espíritas, não é? A ABRAP, ela oferece também um serviço gratuito e é bastante impressionante, não é? Porque ela faz parcerias, não é? Não só com várias instituições, não só com as instituições espíritas, mas de todas as religiões. E a pessoa também faz uma entrevista, não é? É investigado o seu caso, a sua situação, e ela é direcionada para uma instituição onde a pessoa poderá ser atendida. Então, para todos esses casos, quando nós precisamos de ajuda, né, para seguir os passos em busca do tratamento e da prevenção, busquemos essas entidades tão importantes. Se nós entrarmos no site do Ministério da Saúde, existem lá outras entidades também. Essas são as mais conhecidas, não é, e que as pessoas teriam mais acesso. E eu deixei para o fim, e de certa forma de propósito, com relação à prevenção do suicídio em crianças. Ora essa, criança se suicida? Seria suicídio ou seria um acidente, um acidente mais sério, não é? E aí vem essa pergunta. E eu deixei justamente para o fim, porque, diante as pesquisas e os esclarecimentos dos especialistas, talvez esse seja o ponto mais importante, não é? Que, quando ele for cumprido, ele pode mudar todo o resto que nós já falamos. Então, vamos entender um pouquinho mais. Primeiro, vem a pergunta, né? O que levaria uma criança, uma garotinha, de 8 anos, a subir no telhado e de lá se atirar? Ela foi socorrida, ela foi hospitalizada, ela sobreviveu ao acidente, os pais foram chamados. E, quando ela foi questionada por que ela subiu ao telhado e por que ela se atirou de lá, ela disse assim: porque eu vivo sozinha. Os meus familiares não se importam comigo. O que levaria também um garotinho de 8 anos dar a entrada num hospital porque ele engoliu uma moeda? Opa, isso acontece bastante, né? Então, vem aí uma coisa que nós precisamos ficar atentos. Ele sobreviveu, e isso poderia ter sido uma fatalidade. Ele sobreviveu ao acidente, né? Teve alta, voltou para casa, porém, semanas depois, ele deu entrada novamente no mesmo hospital, porque, dessa vez, ele não havia engolido uma, mas sim várias moedas, né? Ele sobreviveu ao acidente, só que houve uma investigação. E é o ponto que chegaram para o garotinho e disseram para ele assim: mas por quê? Não é, você engoliu várias moedas, você já havia engolido uma e sabia que isso era um problema, por que você engoliu várias moedas? Não é? E ele disse assim: porque eu sou infeliz. E aí a gente fica pensando, né, por que uma criança de 8 anos, o que ela entende de infelicidade? Não é? E é aí que a gente se engana. Então, segundo um mapa de dados do Ministério da Saúde, ele traz uma informação terrível. Ele diz assim, que, dentre 300 crianças que tentam o suicídio,
300 crianças que tentam o suicídio, 1 é consumado. A gente não sabe se fica triste ou feliz, né? Porque a gente fica pensando de onde, né, podem existir 300 crianças que tentam o suicídio. Isso levando em conta que esses foram registrados como suicídios, porque existem aqueles que ainda são considerados acidentes. Não é? E aí a gente foi buscar na Sociedade Brasileira de Pediatria alguns esclarecimentos a respeito disso. Então, eles informam o seguinte, que até os 7 anos, a criança ela desenvolve um pensamento pré-lógico com relação à morte, não é? Acreditando na reversibilidade dela. O que quer dizer isso? Quer dizer que a criança assiste um desenho, né? Aí ela vê que aquele personagem que ela gosta, um trem passa por cima dele e ele sai andando do outro lado. Né? Cai um sino na cabeça dele e ele continua a brincadeira. Amanhã ela liga a TV e o personagem continua lá. Então, para a criança até os 7 anos, ela acredita na reversibilidade da morte. Segundo esses especialistas, independente da faixa etária, desde os idosos, adultos, jovens e até mesmo as crianças, o suicídio está associado a tristezas e infelicidades, a situações interiores conflituosas, está associado também a uma vontade imensa de acabar com aquilo que incomoda, e também tem uma porcentagem muito grande, não é, dos transtornos psiquiátricos. Por isso, durante toda a conversa anterior, nós falamos da necessidade de, em primeiro ponto, buscar a ajuda de um especialista para detectar se seria um transtorno psiquiátrico e ser tratado de acordo com a necessidade. Não é? Porém, nas crianças, não é, fica muito mais difícil porque elas não sabem expressar os seus sentimentos, elas não têm controle das suas emoções. Não é? Então, nós temos que redobrar a atenção nos fatores que podem ser de risco e levar uma criança a cometer algo de muito grave. Não é? Então, nós temos que observar, nas crianças, por exemplo, o seu comportamento. Muitas vezes, a criança regride, não é? A enurese noturna, volta à chupeta, volta ao tal paninho de consolo. Não é? E, muitas vezes, os pais dizem assim, mas isso aí é da idade. Né? Não, isso aí não é nada, é da idade, depois passa. É um fator, precisa estar atento. Não é? A criança é pura alegria. Não é? Quando ela se mostra apática, né, resguardada, né, interiorizada, triste, esse é um ponto também que nós devemos prestar bastante atenção. Não é? Alguma coisa não está correta aí. A alimentação, né? A criança se sente culpada por tudo, isso acontece nos jovens também, e na criança também a baixa autoestima. Então, são fatores que nós devemos detectar e buscar auxílio para essas crianças da mesma forma que nós falamos anteriormente. Agora, para todas as faixas etárias, existe uma prevenção muito importante também, que cabe a nós, porque isso acontece dentro da nossa casa. Então, nós precisamos evitar que eles tenham acessos a meios letais, armas que estão guardadas em casa, objetos pontiagudos, tesouras, facas, espetos, não é? Remédios, venenos de animais que muitas vezes a gente guarda no armário da lavanderia, não é? Isso é um risco enorme. Temos que tomar cuidado com as janelas, as varandas, colocando grade de proteção em tudo, porque, segundo os especialistas, num momento de impulsividade, principalmente nos jovens, não é? Se eles tiverem acesso a esses meios, a atitude é fatal. Não é? Então, se nós já detectamos o problema, nós precisamos organizar a nossa casa de forma coerente para esse tratamento que começa a acontecer, inclusive nas crianças pequenas. Não é? Nós precisamos organizar a nossa casa. E aí, não é? Qual seria a prevenção natural para essas nossas crianças, como nós falamos anteriormente, dos idosos e dos jovens? Não é? Ora, quando nós desejamos cuidar de uma criança, os pais, um parente,
uma adoção, até mesmo os educadores, né? Claro que nós imaginamos que uma criança, né, pequena, ela necessita de 100% de atenção 24 horas por dia. Não foi o que aconteceu com aquela garotinha que eu citei anteriormente. Né? E, segundo os especialistas, né, a primeira prevenção, né, realmente para as crianças, e eu achei muito interessante isso, eles disseram assim, que o primeiro passo para prevenir que algo ruim aconteça à criança, não é, são os próprios pais admitirem que as crianças têm um problema. Porque é aquilo, né? Não, isso aí é da idade, isso aí vai passar. Não é? Porque a nossa joia preciosa, não é? A gente não quer encarar aquilo como um problema. Então, o primeiro passo é que os pais aceitem e busquem esse auxílio, não é? E tomem todas as precauções necessárias. Então, segundo os especialistas também, a melhor forma de prevenir tudo isso seria dar à criança uma boa primeira infância. E aí não precisa ser espírita, não precisa ter religião para entender justamente que a criança precisa de sérios cuidados. Não é? Então, como nós entendemos essa boa primeira infância? Ora, um local que a criança possa, uma forma de que a criança possa realmente se desenvolver, né, de forma positiva. Então, proporcionar para a criança, nessa primeira infância, não é, os cuidados necessários, como um local que ela cresça com tranquilidade, né, com harmonia, com afeto, né, onde ela sinta, né, que existem pessoas que podem estar ali diante das dificuldades, dos seus pequenos desafios. Não que nós vamos resolver os problemas para as crianças, não é? Mas mostrar-lhes que existem algumas ferramentas, alguns caminhos, não é, que podem ser tomados. Então, nós vamos criando um vínculo de afeto, não é, construindo uma base sólida, consistente. Isso vai fazer o quê? E aí a gente vai fazer uma análise geral. Uma criança criada nestas condições, na realidade, ela caminha para um jovem saudável. Um jovem que traz consigo valores morais que foram construídos onde ela teve a primeira boa infância. Não é? E esse jovem, mesmo impulsivo, não é, já está plantado nele os valores morais elevados. E ele caminha ele se torna um adulto consistente, né? Um adulto que está apto a enfrentar as adversidades da vida com equilíbrio, com raciocínio, né? Com coragem. E, assim, esse adulto, né, chega até a terceira idade, até a velhice, né, onde ele consegue fazer uma análise de todos aqueles fatores que ele passou durante a vida, né, e ele descobre que ele traz consigo emoções, né, e sentimentos salutares, onde ele vai valorizar cada momento que ele viveu. Então, ele dá realmente a devida importância que é a vida. E, para eu poder me despedir de vocês, eu queria dizer o seguinte. Todos nós trazemos problemas, né, dificuldades. Foi apresentado a vocês algumas instituições de apoio que todos nós podemos procurar, porque todos nós temos problemas e dificuldades. Não é? Porém, nós muitas vezes não conseguimos sair dessas dificuldades sozinhos. E antes que essas dificuldades se tornem situações muito mais graves, como tudo isso que nós temos estudado no mês de junho, né, vale a pena dizer para vocês também que esta casa aqui, a família à Luz Divina, abre os braços com muito amor e carinho para receber quem quer que necessite de auxílio. Nós estamos aqui prontos para acolhê-los, para esclarecê-los, para ajudá-los a encaminhar naquilo que for preciso. Nós estamos aqui para dizer para vocês que o suicídio não é a única porta de saída. Não é? Nós estamos aqui justamente para ajudar. Contem sempre conosco. Muito obrigada e que Jesus nos ilumine sempre.